Você já se perguntou por que é que esse livro Bom Dia Espírito Santo é um livro tão cheio da glória de Deus e que tantas pessoas trazem testemunhos sobrenaturais? Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou ensinar para você o motivo pela qual o livro Bom Dia Espírito Santo é necessário para você começar a romper espiritualmente. Uma das direções, além da palavra de Deus, mas em primazia a palavra que nós podemos ter, são livros de homens e mulheres de Deus. Eu sou o profeta Frederico, trabalho com libertação em batalha espiritual, tenho ministrado diversas pessoas ao longo desse tempo e nesse vídeo eu quero ensinar para você que dentro da batalha espiritual existem chaves de edificação e uma delas, a palavra de Deus, mas também livros inspirados pelo Senhor. A primazia da nossa vida precisa ser a própria palavra de Deus. Nós não podemos nunca substituir a Bíblia por nenhum livro, por nenhuma outra coisa. Mas esse livro, Bom Dia Espírito Santo, tem marcado diversas pessoas pela experiência que um homem de Deus teve na presença do Senhor e que você também pode ter se você buscar o Espírito Santo. Então vamos lá. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você a minha experiência. Eu comecei a ler esse livro e comecei a ver o quão é forte, o quão é intenso, o que pode acontecer conosco quando temos um encontro com o Espírito Santo. Não sei se você sabe, mas a presença de Deus, ela é tão estrondosa, mas tão sobrenatural, que quando nós temos um encontro com o Espírito Santo, algo tremendo começa a se mover na nossa vida. A minha experiência com o Espírito Santo foi a seguinte: quando eu comecei a ter um encontro com o Espírito Santo, eu comecei a chamar ele de amigo. Eu comecei a andar com ele nos lugares como se estivesse de mão dadas. E conversar com o Espírito Santo é o que vai gerando intimidade. Eu lembro de uma fase onde eu contei para o Espírito Santo tudo que era mais comum e simples da minha vida. E aquele dia que eu contei tudo que era mais simples e comum para o Senhor, eu vivi uma experiência muito linda com o Espírito Santo e nunca mais fui a mesma pessoa. Contando para o Espírito Santo coisas pequenas que talvez para o meu dia a dia não tinham tanta importância de eu contar para Deus. Mas conforme eu contava, o Espírito Santo de Deus me atraía para mim buscar mais a presença do Senhor. E esse vídeo, eu quero dizer para você, o livro Bom Dia Espírito Santo, ele é uma arma espiritual que nós podemos usar para conhecer o testemunho de Benny Hinn, um dos maiores avivalistas que já está sobre a terra, permanece ainda sobre a terra, compartilhando daquilo que Deus colocou sobre ele. Benny Hinn teve uma experiência tão forte com o Senhor, que a experiência que esse homem teve atingiu diversas e diversas pessoas. Ele se converteu, viveu experiências com Jesus, teve um encontro com o sobrenatural e ele pôde compartilhar, ele conseguiu compartilhar da experiência dele hoje comigo e com você. Eu quero indicar para você ler o livro Bom Dia Espírito Santo se você quer tomar posse de uma vida espiritual mais fervorosa, mais cheia da glória de Deus. Existem muitos cristãos que eles não desfrutam da glória do Senhor justamente porque não tem fome e não tem sede. Mas o livro Bom Dia Espírito Santo, se você começar a ler as primeiras páginas, você vai começar a ter o seu coração incendiado pelo Senhor. Eu comecei a ler esse livro e quando eu comecei a ler esse livro, se não me engano, foi na parte da manhã. Eu li 3 capítulos e eu não queria parar de ler, porque a presença de Deus começou a me deixar numa paz muito grande. Eu estava numa batalha espiritual e quando eu comecei a ler esse livro, eu senti como se a minha alma, como se o meu espírito recebesse uma paz, recebesse um equilíbrio, recebesse um amor do Senhor que eu não estava sentindo naquele dia. Eu estava debaixo de um ataque das trevas e o que eu fiz? Eu fui ocupar a minha mente com algo que vinha do Senhor. E às vezes você fica dedicando o seu tempo em tantas coisas, mas não dedica o seu tempo para estudar a palavra, para ler um livro de edificação ou para você ouvir um louvor. Então eu quero dizer para você, é necessário você tomar uma posição no mundo espiritual se você quer de fato crescer em Cristo. Todas as vezes que você tiver uma batalha espiritual, use armas de edificação. A palavra de Deus declarada é uma das principais, mas existem livros cheios do Senhor que o próprio Pai inspirou homens e mulheres de Deus para escrever. E nós podemos buscar por meio desse livro uma inspiração, uma fome, uma sede maior pela própria palavra de Deus. Porque se esse livro estiver condizendo com a palavra, estiver trazendo fome e sede para você buscar mais o Espírito Santo, meu querido, mergulhe na presença de Deus. Aprenda tudo que você puder aprender. Porque quanto mais você mergulha em Deus, maiores são os níveis do sobrenatural. Vou dizer para você, esse livro recebe muitas críticas,
Nós podemos ter uma visão diferente, você talvez entende a teologia de uma forma, mas nós precisamos entender a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse livro quer mostrar para você o quanto um relacionamento com Deus pode nos levar a uma profundidade maior. Talvez você não vá concordar com algumas coisas e o objetivo desse vídeo não é dizer para você, eu não concordo com isso nem com aquilo, mas o objetivo desse vídeo é dizer para você que há um tempo de intimidade com o Espírito Santo e o Senhor está nos convocando para vivenciarmos uma experiência na presença dele que nós nunca antes vivemos. Só que para isso, o Senhor vai convidar você para um tempo novo de busca, principalmente na oração. Se você chegou até aqui no final desse vídeo, comenta aqui embaixo, meu amigo Espírito Santo, para mim saber que você quer conhecer mais o Espírito Santo de Deus. Coloque nos comentários, meu amigo Espírito Santo, porque eu vou entender como um ato profético que você quer romper na presença do Senhor Jesus e conhecer mais de quem o Espírito Santo é. Deixa aqui nos comentários isso, porque eu tenho certeza que o Senhor vai gerar dentro de você uma fome e uma sede maior pela presença dele. Se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e aproveite cada conteúdo sobrenatural, porque esses vídeos vão trazer fome e sede sobre você. Que Deus te abençoe poderosamente.